Valdinei Roatti Damasco Alves, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do município de Conselheiro Lafayette. Bom, gente, o sindicato solicitou de vocês essa coletiva, uma vez que a gente vem tentando desde o início do ano um bom convívio com a atual administração. Mas estamos aí no mês de outubro e esse entendimento entre sindicato e administração está se tornando difícil, uma vez que a administração, em todas as cobranças feitas pelo sindicato, em todas as solicitações feitas pelo sindicato, em nenhuma delas a administração atendeu a essas solicitações ou mesmo deu respostas que realmente explicam os atos dessa administração. Foram muitos ofícios enviados? No início do ano, nós enviamos um ofício solicitando dessa atual administração, explicando para a atual administração a situação de alguns contratados da gestão anterior da área da educação, onde esses contratados ficaram sem receber um terço de férias, né, e as férias deles referente ao ano trabalhado de 2012. E esse gestor nos respondeu que estava fazendo o levantamento do que havia acontecido, e esse ofício foi enviado para ele no dia 8 de fevereiro, e hoje é dia 10 de outubro, e até a data de hoje nós não tivemos nenhuma resposta. E o pagamento relacionado a esses assuntos? Não foi efetuado o pagamento de um terço de férias e nem das férias desse pessoal que venceu o contrato na gestão do Zé Milton. E esses servidores? Esses servidores procuraram o sindicato. Então, o que nós colocamos para eles, pontuamos com eles? Que nós iríamos tentar, a princípio, negociar com a gestão, nem que eles parcelassem qualquer coisa, porque a gente sabia que a gestão, o IVA estava entrando naquele momento e que ele ia encontrar algumas dificuldades financeiras para estar fazendo esse pagamento. Então, que a gente tentaria, de uma forma amigável, estar solucionando o problema. Presidente, essas pessoas continuam trabalhando? Algumas delas foram recontratadas, outras não. Então, algumas até estão com medo. O sindicato orientou para que a gente entrasse com uma ação de cobrança, mas algumas delas estão com medo de serem retalhadas e estarem perdendo o carro. Então, nós estamos tentando ver qual que é a melhor forma de estar efetuando essa cobrança. Que vai ser feita, a cobrança vai ser feita, né? Agora, a gente está procurando a melhor forma, porque se amigavelmente não foi possível, então nós vamos ter que buscar os meios legais. E é o que a gente não queria. Em termos de valores, essa dívida está em que montante? Para a gente calcular esse valor fica meio complexo, uma vez que nem todos os servidores nos procuraram. Então a gente não tem um número exato de contratados que não receberam, que foram mandados embora e não receberam os direitos que são cabíveis a eles. Então fica difícil calcular, fazer esse cálculo. Mas nada que, com uma boa vontade da administração, não possa ser solucionado. Porque o sindicato, quando levou o problema, tentou levar a solução. Porque, como havia falado, da mesma forma que nós tentamos fazer com o Zé Milton, nós não queremos chegar e jogar o problema em cima da mesa do prefeito e que ele resolva para lá. Não, o sindicato tentou levar a solução, que é o parcelamento, que a administração fizesse o levantamento e que, se fosse caso, parcelasse, que os servidores que foram prejudicados estavam dispostos a isso, e na verdade não houve nenhuma boa vontade, e tudo que se pergunta ao gestor, nada ele sabe, tudo tem que se mandar para jurídico, tem que se mandar para secretário, ele não sabe responder nada na hora da reunião. Então se torna difícil essa conversa com o gestor, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um convite agora para ele, para uma assembleia do dia 13, marcado para o dia 13 de novembro, onde nós queríamos a presença dele, que nós vamos trazer alguns representantes de Belo Horizonte, da nova central e da federação, da FESEMPRE, e o mesmo me enviou um ofício, não, pediu à secretária dele que me ligasse e me perguntasse a pauta, porque sem a pauta ele não poderia me responder se ele iria ou não.
Então, um gestor que precisa de uma pauta para ir numa assembleia é porque ele está por fora de tudo, a meu modo de ver. Porque se ele detém conhecimento do que está acontecendo na gestão dele, na administração dele em relação aos servidores públicos, ele iria de peito aberto, sem medo, sem saber qual que era a pauta, porque qualquer pergunta que o fizesse, ele saberia responder. Valdinei, quais outros problemas foram identificados pelo sindicato em relação a essa administração? Nós estamos aí com o problema do Vale Alimentação, né, que não foi depositado. Se houve problema com o Ministério Público, a gente não sabe, uma vez que a falta de respeito dessa administração é tão grande que ela nem comunicar ao sindicato que houve o atraso e o motivo pelo qual levou a administração a provocar esse atraso, ele não fez. Então eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer, porque quando ele assumiu a administração, ele falou que primava pela legalidade e pela humanização do servidor público. Que humanização é essa? Que nem satisfação aos seus servidores em relação ao Vale Alimentação, que muitos dependem desse vale para estar alimentando suas famílias. Ele não dá. Então que humanização é essa? Então eu acho que a administração do Dr. Ivar nesse primeiro ano, infelizmente, está sendo totalmente frustrante para os servidores. E posso falar sinceramente, a meu grosso modo de ver, está igual ou pior do que a gestão anterior. Dentro dessa conclusão, o sindicato passa a tomar uma postura opositora? Com certeza, com certeza. Qual a primeira providência que vocês vão tomar? A primeira providência vai ser em relação ao atestado médico dos contratados, que ele cortou. Ele não aceita que o contratado dê atestado médico, ele não abona esse dia. Então a primeira coisa que adoeceu é corte? É corte, é corte. O servidor contratado ele não tem direito de adoecer. Então agora nós vamos estar entrando com ação, porque o Ministério Público até então não tomou providência. Em relação ao Vale Alimentação, ele tomou providência. Mas em relação ao atestado médico, nós não tivemos nenhuma posição do Ministério Público em relação a essa questão. A doutora Daniela já foi comunicada? Ela já está cientificada, inclusive quem cientificou foi outra pessoa, né, que já buscou, está oficializando ela, entendeu? E, no entanto, até a data em que eu tinha me encontrado com essa pessoa, ela não tinha resposta de nada. Então, no entanto, continua essa questão dentro da prefeitura. Os servidores contratados não estão recebendo o seu vale, o seu atestado médico quando necessário, quando eles têm a necessidade de estar apresentando esse documento. Então, presidente, o que mais? Porque para o sindicato chegar a esse ponto de um rompimento a tomar essa postura é porque alguma coisa realmente não está funcionando, né? Realmente a gente não está havendo um respeito da administração para com o sindicato. O sindicato está buscando diálogo sempre, o sindicato está sempre buscando a porta do prefeito para estar conversando com ele e sempre sendo recebido pelo chefe de gabinete, o senhor Adriano, que não nos deixa conversar com o gestor, entendeu? Não traz solução para a gente, entendeu? É um absurdo a gente levar um requerimento para ele, sentar com ele numa mesa e ele não ter resposta de nada e pedir um tempo para responder, e quando nos responder que está se fazendo levantamento, que ainda não teve tempo de fazer levantamento. Em relação ao reajuste do salário dos servidores públicos, quando nós fomos para conversar, ele já tinha tomado a decisão de 7,22. E como ele tinha assumido a gestão naquele momento, nós optamos por ficar do lado dele, aceitar esse índice, para que ele pudesse botar ordem na casa e começar a dar uma resposta para os servidores e para o sindicato da categoria. E, no entanto, isso não tem sido feito. O Vale Alimentação, que ele prometeu um reajuste, se eu não me engano, saiu no dia 7/6/2013, foi publicado no jornal O Correio da Cidade a questão do reajuste do Vale Alimentação. Ele saiu para esse mês, e no entanto, desse mês nós não recebemos o Vale Alimentação. Ou seja, ele deu uma matéria falando que ia dar o reajuste, demorou aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses para liberar esse reajuste,
E quando esse reajuste é liberado, na verdade, cria-se outro problema e o servidor fica sem o vale alimentação. E tem servidores aí que recebem salário mínimo complementado, que recebe menos que o salário mínimo e o salário mínimo é complementado. A meu modo de ver, não. Inclusive, teve uma matéria no SBT de uma prefeitura e foi movida uma ação, se eu não me engano, e foi causa-ganha. Então agora também é outro assunto que nós vamos estar levando para a justiça, entendeu? Se for o caso, nós vamos trazer a mídia de fora e levar o conhecimento dessa mídia também, que isso vem ocorrendo aqui e o gestor não toma nenhuma providência. E em relação a essa matéria que ele mandou para a Câmara, para ser apreciada pela Câmara, em relação ao vale alimentação, de incorporar ele na folha de pagamento, com isso vai chegar ano que vem e não usar isso como desculpa, talvez, para não dar o reajuste, porque isso vai inflar a nossa folha. Então, ele não consultou o sindicato em momento algum dessa ação e nem os próprios servidores. Então, infelizmente, a gestão do Dr. Ivar tomou a mesma postura, a meu modo de ver, da gestão anterior, que é o não reconhecimento do sindicato da categoria, do representante legal da categoria. Então, se ele quer dessa forma, ele vai ter um opositor. E agora o sindicato vai fiscalizar tudo o que acontecer dentro da prefeitura da mesma forma que fazer com José Milton. E vai denunciar tudo de errado que houver. Ou senta-se, conversa, se toma-se uma providência, ou infelizmente o sindicato hoje a partir de hoje, se torna uma oposição.